Está consigo mais um episódio da Escola Bíblica. É sempre muito bom para nós podermos estar consigo diariamente, através do Hope Channel, através da rádio, através das redes sociais. Você poderá seguir atentamente todas as explicações, todos os comentários que fazemos e que retiramos das Sagradas Escrituras. O Pedro Esteves está sempre comigo, diariamente aqui na Escola Bíblica, para podermos conversar. E Pedro, à semelhança do que temos feito diariamente, é bom que comecemos pelo princípio. Vamos ao sumário. E isso é o sumário. O sumário da lição de hoje é que a verdade pura do Evangelho não é uma novidade do Novo Testamento. Já explorámos esta ideia, vamos continuar a explorar esta ideia, que esta verdade não contradiz o que estava revelado no Antigo Testamento. Podemos mesmo dizer que há um Evangelho em toda a Bíblia e esse Evangelho tem os mesmos fundamentos. Então vamos abrir a Palavra de Deus, as Sagradas Escrituras, não em Gálatas, mas vamos então ao Velho Testamento. Vamos ao livro de Salmos, no capítulo 32, versículo 5, vamos encontrar uma passagem muito interessante. Se tiver a sua Bíblia à mão, já sabe, pode abri-la em Salmos, capítulo 32. Se não, pode seguir connosco a leitura através do nosso quadro que diz: Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Pedro, quando nós lemos estas palavras, que de alguma forma podemos dizer que há aqui um sentimento de um evangelho já no Velho Testamento. Estas são palavras do salmista Davi, que bem podemos considerar como um dos autores que mais claro foi nos seus salmos a respeito de uma percepção pessoal que ele tinha do relacionamento com Deus, do processo de salvação e de perdão das suas muitas culpas, que ele as tinha de facto, que claramente se enquadram totalmente naquilo que nós conhecemos como o Evangelho, no fundo o ensino de Cristo, da salvação em Cristo, do perdão dos pecados e tudo aquilo que os apóstolos, Pedro, Paulo, João, vieram a explorar nas suas cartas. Mas temos que ser conscientes que existem algumas pessoas, não é? E elas existem ainda hoje no mundo inteiro, cristão, por exemplo. que têm a ideia que na Bíblia, no fundo, há o ensinamento de duas maneiras de nós podermos adquirir a salvação. Sim, é como se existissem, vamos dizer, dois momentos distintos, que no tempo do Antigo Testamento Era de uma maneira. a salvação operou-se de uma maneira, basicamente que se baseava na guarda dos mandamentos. Daí uma concepção que prolifera, apesar de tudo ainda no mundo cristão, de que os mandamentos e leis era alguma coisa para o povo de Israel e, portanto, como manifestamente e sem dúvida o povo de Israel deixou de ser o povo que era detentor de uma aliança com Deus exclusiva, porque essa aliança agora em Cristo está aberta a todas as pessoas. A conversa não vai por aí, mas alguns dos mandamentos ainda hoje dão muito jeito, não é? Pois, é que sem alguns dos mandamentos a nossa vida seria muito difícil, não é? Claro. No entanto, a ideia seria de que esses mandamentos, supostamente, vá tirando alguns, não é? Que ficam difíceis de anular, Exato. mas globalmente a obediência a uma determinada lei, fosse lei cerimonial, natureza religiosa, fosse mesmo a lei moral, era o meio pelo qual os judeus, digamos assim, estavam num processo de relacionamento com Deus e, portanto, num processo de salvação. Portanto, a ideia é que haverá uma segunda maneira de salvação que nos é trazida pelo Novo Testamento, com o suposto conceito de que, como esse processo de obediência à lei não resultou, uma vez que o povo judeu não foi capaz de o fazer, então Deus o que é que teria feito? Abolido, digamos, esse processo de obediência e guarda dos mandamentos e substituído por agora um processo, digamos, de salvação pela fé. Em que a pessoa vive numa dinâmica diferente, porque a partir de Cristo tem acesso ao perdão dos seus pecados, à transformação. Ora, esta ideia, a questão é esta, ela não pode estar mais longe do que a verdade bíblica ensina. E Paulo, de alguma forma, em Gálatas, vai salientar e vai sublinhar claramente que há um único evangelho, não é? Aqui na Escola Bíblica, logo nos primeiros programas que fizemos, nesta série temática sobre Gálatas e o Evangelho em Gálatas, frisámos alguns versículos, nomeadamente no capítulo 1 e versículo 7, que diz claramente que só há um Evangelho. Portanto, e esse Evangelho, a base na qual o apóstolo Paulo se baseia nele, é um Evangelho que está descrito na Bíblia ao longo de toda a Escritura. É transversal a todos os livros da Bíblia, transversal não é? à Escritura. Ora, porquê é que nós escolhemos aqui um texto como este de Davi? Nós percebemos que neste Salmo, Davi revela já que muitos homens, portanto isto não foi uma coisa exclusiva dele, no Antigo Testamento, claramente compreendiam e aplicavam a si os valores
que nós, naturalmente, por toda a informação que temos no Novo Testamento, vamos associar ao Evangelho em Cristo, a esta nova aliança. Nós vamos encontrar aqui num texto tão simples como este, e existem muitos outros salmos, para dar o exemplo de Davi, que poderíamos citar aqui, como o perdão, a necessidade de perdão, o imerecimento do homem, portanto a dependência do perdão que vem da parte de Deus, a salvação através da fé, mesmo os méritos através do sangue. Se nós fizermos aqui alusão a todos os rituais cerimoniais do povo de Israel, é evidente que a existência de cordeiros ou de animais que eram mortos, de derramamento de sangue, mesmo se o povo estava, por lei, constrangido a fazer isso, é evidente que ali era um proto-evangelho. O sangue de Cristo estava tipificado naquele derramamento de sangue e em todo o ritual. Mas é interessante que quando analisamos o concerto de Deus, por exemplo, com Abraão, nós podemos ver que era evangelho puro. Esse é um exemplo perfeito, Jorge. A razão clara pela qual podemos, usando a tua expressão, falamos de evangelho puro, é porque tudo aquilo que Abraão teve acesso, a graça que lhe foi dada de ser chamado filho de Deus lhe ter garantido bênçãos maravilhosas, isso foi uma coisa que teve início em Deus. Ou seja, Deus é que lhe fez promessas, Abraão não prometeu nada. Abraão não teve que pagar ou cumprir alguma coisa para que Deus viesse na sua direção e lhe estendesse graça. Por isso, quando nós vemos ali no Gênesis, tão cedo na história, não é, bíblica, logo ali a partir do capítulo 12, é Deus que toma a iniciativa de vir a Abraão. É Deus que lhe faz promessas e que lhe estende a possibilidade de uma nova vida, porque é exatamente isso que lhe promete, uma nova vida. Ora, o que é isto, senão o Evangelho? Graça pura, no sentido em que é um favor imerecido. Mas tu disseste algo bastante interessante em que Deus fez todas as promessas a Abraão e Abraão não fez nenhuma promessa a Deus, não promete nada. Mas isto, no fundo, é um oposto, muitas vezes, àquilo que nós fazemos com Deus, da nossa relação com Deus, não é? Sim, porque o conceito que nós, muitas vezes, se calhar até de forma inconsciente, esta ideia mantém-se presente. Outras pessoas, se calhar, no mundo cristão, conscientemente preferem aderir a essa ideia, é de que se nós fizermos alguma coisa para conquistar o favor de Deus, ou até, no limite, aplacar um pouco a ira de Deus contra nós, porque somos pecadores, que de alguma maneira, então pode ser que Deus faça alguma coisa em nosso favor. Como se nós fazemos algo e então Deus responde. Isso é aquilo que nós poderemos chamar de legalismo, sem dúvida. E, portanto, talvez algumas pessoas, e quem sabe, possam até ter um pouco este preconceito, até para com o Antigo Testamento ou para com alguma prática cristã, como se promover a obediência a Deus fosse uma forma de tentar ganhar a salvação através das obras. Se de facto isso for o propósito de alguém, e se houver algum cristão que de facto pratica aquilo que nós podemos chamar um legalismo no processo da salvação, aí de facto estamos a falar, embora do outro lado, mas estamos a falar de um evangelho errado. Ora, Abraão é um exemplo claro disto. Porquê? Porque Deus não pediu a Abraão que prometesse nada, no fundo. O que Deus pediu a Abraão foi que ele aceitasse pela fé as suas promessas. E, portanto, pediu a Abraão para entrar dentro deste concerto e, pela fé, andar nesse concerto. Não foi Abraão que fez alguma coisa e que Deus agora sentiu-se obrigado a salvar Abraão ou a dizer-lhe, bom, já que foste tão bom, agora vou prometer-te isto ou vou dar-te uma grande família. Portanto, a graça de Deus, que é, claro, a base, se quisermos, a graça é como que o pilar onde assenta o plano da salvação, ou seja, um dom imerecido, alguma coisa para o qual a pessoa que o recebe não fez nada que lhe desse acesso a isso, é exatamente o que aconteceu com Abraão. Claro. Por isso é que não deixa de ser irónico que algumas pessoas, ou até alguma parte do movimento cristão, olhe para o Antigo Testamento, olhe para o povo judeu e considere que a lógica
que dirigiu o relacionamento entre Deus e o seu povo fosse uma lógica legalista, que agora, na graça, estamos libertos dessa lei, quando é só olhar para a história de Abraão e ver que a história do povo de Israel desenvolveu-se como um evangelho também, não é? inicia-se como numa lógica evangelística ou evangélica, no sentido em que Deus é que faz promessas, estende uma graça. Abraão nada nos diz que ele era por si mesmo merecedor dessa graça, e então aí sim, Abraão, em resposta ao favor de Deus, o que é que vai fazer? Vai dizer, ok, Senhor, eu aceito, eu quero andar contigo neste roteiro de vida. Eu penso que hoje temos provavelmente que dar mais tempo ao aprendo fazendo, porque há muita coisa para nós tirarmos como lição para nós hoje. Sim, eu creio que nós, com tudo isto, porque isto tem muitas implicações práticas, o que eu penso que seria interessante dizer é que nós, humanos, temos uma grande tendência para o desequilíbrio. Este aqui é o grande problema. E muitas vezes, nesta luta que o próprio apóstolo Paulo, ele também já tinha, a luta entre o conceito de salvação pela fé ou salvação pelas obras, por vezes nós, o que é que achamos? Que podemos acrescentar alguma coisa através das nossas obras àquilo que Deus fez. Por isso, no fundo, o meu apelo, o meu desafio para quem nos ouve ou quem nos vê é que olhemos atentamente para a nossa conduta, para a nossa maneira de viver e analisemos se, porventura, não estamos a cair neste desequilíbrio e procuremos equilibrar de acordo com a verdade do Evangelho. A graça de Deus é-nos concedida e nós então andamos com Deus em resposta a esse favor imerecido. Obrigado, Pedro. Fica aqui o grande desafio de nós podermos andar no equilíbrio e esse equilíbrio será feito sempre pelo nosso Deus. Entregue a sua vida a Jesus e Ele fará o resto. Fará aquilo que lhe falta. Quanto a nós, já sabe que voltamos no nosso próximo episódio, quer pelo Hope Channel, quer pela rádio, quer pelas redes sociais. Você encontra-nos onde quiser, em qualquer lugar, a qualquer hora. Até lá.